chamar. Nós temos aqui 3 participantes do tema 1, que é a mitigação, né? Nós temos o professor, o engenheiro agrônomo Marcos Rachol, é isso que eu falo? Rachol. É colega nosso do CIDEA e é também ex-funcionário da Embrapa, né? Temos o Marcelo Budal Cabral, que é doutorando em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás, e temos o professor Eduardo Vedor de Paula, que é do laboratório, né, da UFPR, Lajeando, né, laboratório de georreferenciamento, né, e educação ambiental da UFPR. Certo? Vamos lá, começamos com o nosso colega Marcos. Então, pessoal, muito obrigado. É sempre um prazer você poder contribuir, né, com o conhecimento. Quer sentar aqui, mas eu tenho que mexer no botãozinho ali. Como é que eu faço, Paulinho? É só apertar ali no vermelho. Tá, não, já está ligado. Tá tranquilo lá. A câmera. Está aberto. Pega Tá tudo aberto. Pode passar. Pega dali? Pode passar, Paulinho, por favor. Quer que eu ajude aí? Eu posso ajudar. Então, pessoal, eu tentei para essa mini palestra pegar os 6 elementos da natureza, que é o ar, a água, solo, plantas, animais e o ser humano, e fazer um apanhado que todos eles prestam serviços ambientais. Às vezes eu estou falando estou falando do ar, e está direto relacionado com o solo, um apanhado de mostrar o que está sendo impactado pelas mudanças do clima em cada um deles e algumas soluções. Mais alto. Mais alto? Tá. Então, os gases de efeito estufa. CO2, carbono preto, 2 moléculas de oxigênio. Tem poder de aquecimento global 1. O metano, 1 carbono para 4 hidrogênio, as bolinhas brancas, tem poder de aquecimento 25 vezes maior do que o CO2. E o óxido nitroso são 2 moléculas de nitrogênio azul com 1 de oxigênio. O Jefferson já começou a falar. Adubo nitrogenado, xixi de vaca, arroto de boi, do bucho dele, né? Tá? Só que o efeito estufa é um evento, um fenômeno, pode deixar, um fenômeno natural. O CO2 e vapor d'água sempre aquecendo a atmosfera, a ponto de que, se não fosse esse efeito estufa natural, a temperatura média da Terra seria menos 15 graus e ninguém viveria. Eu ia ser o primeiro a morrer, que sou de Curitiba, morro de frio. Beleza? Pode passar. Então, no ar, pode passar. Volta 1. Então, quais são os impactos no ar? O que aconteceu? A gente aumentou essa concentração em muito. E não é só de CO2, né? Esses 3 gases aumentaram e, com isso, aumentou a temperatura. Vou passar. Então, as causas, né? Escapamento de carro, indústrias, queimadas, já foi falado. Soluções. Não tem muita coisa inédita. Com tudo que já existe no mundo, a gente já tinha que ter contido esse aumento de 1,5, né? Se nós tivéssemos posto em prática. Não fomos hábeis em pôr tudo em prática, né? Carro elétrico, claro que ainda é caro. Aqui, filtros industriais, né? E do que está escrito ali? A decomposição natural. As folhas, isso aqui é folha em processo de decomposição natural. Então, quer dizer, passa uma quantidade pequena e, num tempo maior, uma árvore apodrecendo qualquer coisa, do que se a gente queimasse. Graças a Deus que eu vi aquele trubisco ali
Incêndio. incêndio, porque eu ia queimar. Aí também que eu percebi, né? Então, se você queimar, é o que nós temos feito. Vai muito CO2 em um espaço muito curto de tempo. Os organismos que absorvem não dão conta. Tá. O boi lúdico, esse ia desabar, isso aqui é coisa lúdica para a gente brincar e, né? Eu acenderia um desodorante, queimaria no boi para mostrar para as pessoas não entenderem, e fica aquela coisa lúdica. A Wanderleia trabalha com educação ambiental, esse lúdico é bem interessante. Pode passar. Então, o boi já foi falado, né? Tem que desenhar. Boi, o que você pode fazer para amenizar? Põe na sombra o bicho. 2, 3 filas de eucalipto, fica na sombra, tranquilo. O arroz também. O arroz irrigado, ele é plantado numa lâmina d'água. Essa lâmina d'água espanta o oxigênio, forma metano na plantação de arroz. Não, o boi. Não, todos têm a sua parcela de culpa e a ideia não é achar quem é o culpado. Né? Como é que nós vamos resolver? Né? Então, o que eles fazem? Tiram, são 120 dias, tiram essa lâmina por um tempo, cai bastante a produção de metano das arrozeiras. Pode passar. Esse foi um estudo bem legal que nós fizemos aqui no Bosque do MAC. Acompanhamos gases de efeito estufa, estoques de carbono, e a temperatura, ali ele tem 7 campos de futebol, né? A temperatura dele, média anual, foi -4 dentro do bosque. E no verão, deu -6. É representativo. Vamos pôr mais parque, revegetar, fazer ligações com árvores de rua. Pode passar. Água, pode passar. Então, beira de rio com lixo, casa caindo, né? Lixões, tem um monte de soluções, né? Eu até pus lá aluguel social, porque os problemas são difíceis, mas se a gente não se empenhar, não vai sair, não vai resolver. Aluguel, quantas casas estão nessas beiras de rio? Quanto de área a prefeitura tem? O negócio não tem como fazer, pessoal. Tem que mudar. Tava Ô, falando... Feio, beleza? Hein, Feio? Tem uma conta de luz para pagar que tá no painel aí. Cuidado, não joga fora, não. Beleza? Que daí eu tenho que pagar essa conta de luz que é do barracão. Então, as alternativas... Peça para fechar os microfones. As alternativas são inúmeras, né? Energia solar, os lixões, lixão não, aterro sanitário, que ainda produz muito metano. Onde eu fiquei triste, porque eu vi o caminhão do Separe misturando todos os lixos. Então, o que a gente faz? Um alarme imenso para separar e misturar tudo. Isso é um pecado. Vai coisa orgânica para o aterro sanitário, solta metano. Daí, a segunda bolinha ali é uma usina de tratamento de resíduos sólidos. As prefeituras, é uma coisa fantástica, não sobra resíduo de nada. Tudo é aproveitado sem espaço, com o mínimo de impacto possível. Daí ali, aquela menininha ali, ela está na frente de uma composteira doméstica. Né? A gente não precisava produzir tanto resíduo orgânico. Composteira, a menininha vai vendo minhoca, se quiser, tá? Pode passar. Volta só um pouquinho. Então, ali, ó, o que eu escrevi ali que também não enxergo? Lei, nós temos várias leis a nosso favor do mundo, né? Leis de resíduos sólidos, os planos diretores têm sido fantásticos. Tudo bem que eles estão aprimorando, puxa um pouco a sardinha para a cidade, mas, né? Plano de bacias, manejo integrado do solo e da água. Isso resolve no meio rural metade dos problemas. Pode passar. Rio sem floresta ciliar, todo barro de lavouras mal conduzidas, estradas mal conduzidas vão para o rio, né? A floresta ciliar seguraria isso um pouco, né? Olha a foto do lado ali, que maravilha. Uma cidade com não sei se é um canal, mas totalmente revegetado. Como é que a gente vai revegetar esses rios de Curitiba com a casa em cima do rio, do barranco, caindo para dentro? Planejamento para outros bairros e para municípios novos, etc. Pode passar ali, ó. Erosão, né? Erosão. Aquela foto do meio são cordões de contorno que seguram a água da chuva na lavoura. Aqueles cachimbinhos numa estrada inclinada, ele pega a água, quebra a força dela, quebra a concentração. A vaquinha do meio está soltando excrementos na beira de um rio, de um lago.
põe água no coxo. Fantástico, né? Pode passar. Beleza. O solo, pessoal, isso aqui é uma rocha, né? Um migmatito, bem comum aqui em Curitiba. Leva 300 anos para formar 1 centímetro de solo. Está vendo? Ele está apodrecendo aqui. Vai só virando solo. E, às vezes, numa única chuva, nós perdemos 20, 30, 40 centímetros. Quanto mais arenoso, mais vai embora, mais ele produz, segura menos carbono e ainda é mais fácil, é difícil de manejar ele. Pode passar. Então, erosão, né? Falta de conservação. Ali em cima tem o plantio direto, planta na palha. A natureza sempre plantou tudo na palha. Do lado ali é o pinus, com aquela serapilheira maravilhosa, né? Que as crianças chamam de tapete da floresta, porque as crianças são inteligentes, o tapete protege, né? Folha arada. O sol não pode ficar pelado nunca. A aração, que antigamente todo mundo usava, ela expõe o solo à decomposição de CO2. Aumenta a aeração, bactérias. Então, você está jogando carbono de novo, que está bem armazenado nele. Pode passar. Disco de árvore, ó. Isso aqui é uma araucária só um pouquinho. 21 anos, né? Cada anel é 1 ano. 47% dos troncos de árvores são carbono. Então, quer dizer, quantas florestas, mesmo as nativas. Então, é um grande armazém. O solo e a floresta são grandes armazéns de carbono, tirando da atmosfera. Pode passar. Desmatamento, né? Ausência de mato ciliar. Então, ali, do ladinho, reflorestamento urgente, regeneração natural. A regeneração natural é um serviço ambiental fantástico, que não custa nada. Aquela foto dali, do ladinho, a primeira, que escrito Foda, Floresta Brófila Densa, com 35 anos em Guaraqueçaba, ela se regenerou. Era búfalo choca. Palmito, a gente anda pisando em mudinha de palmito. 35 anos. Claro que ela já começa a fazer o serviço ambiental antes disso, né? Então, essa coisa de não ter as matas ciliares, daí o de baixo ali, motivar todos nós, né? Todos. Motivar, orientar, subsidiar, vai nessa ordem, eu digo. Cobrar, obrigar e multar. Né? Cada pessoa vai se enquadrar numa dessas. Pode ir. O gado ali no primeiro slide, ele está... Olha que bacana, as florestas estão preservadas das nascentes. Mas esse gado, naquela primeira foto, está tendo acesso à floresta. Choca as plântulas, não é legal. Põe no coxo. Dá um trabalho, usa cerca elétrica, que é mais barato, né? E embaixo ali o que? Gado confinado. Para que uma área imensa daquela, da direita, da esquerda, põe eles confinados. Menor espaço para... Pode ir. Então, este slide, ele resume, eu adoro esse slide, porque ele resume bastante. Posso ir ali? Pode. Ó, árvores, quanto de carbono, toneladas de carbono que estão armazenadas em todas essas espécies, né? Aqui no solo é o total. Solo mal manejado, erva mate a pleno sol, solo nu. Não somos contra a erva mate a pleno sol. 56 toneladas de carbono no solo, porque ela foi mal manejada. O solo ficou pelado, não pode, né? Daí aqui você vê floresta com pinheiro, floresta umbrófila mista, nossas florestas, 201 no solo, 134 nas árvores, né? E o que mais? Ó, eucalipto, 124 no solo. Não, eucalipto é ruim, não é para pôr em lugar que é para ficar nativa. Todas as árvores, todos os solos são grandes armazéns de carbono. E o solo, muitas vezes, se vocês olharem aqui, é maior que a árvore. Está vendo? Ó? Aqui igualou. Por quê? Porque o solo barrento, o barro, a argila, protege esse carbono. Ele fica mais difícil de... Pessoal, me controle o tempo, porque eu já vi, né? Pode passar, Paulinho. Quanto já foi? Quantos minutos? Tem 6 minutos. Quanto? 6. Quanto? 6. Só? Que beleza, então. Então, aquele slide ali é um experimento que está sendo feito com café de adubação com o CO2. Olha que massa.
Eles põem os cafeeirinhos numa campânula e injetam CO2, que é o adubo gasoso natural da fotossíntese. Já que nós estamos aumentando a concentração, vamos testar qual planta vai se adaptar. Todas, não sei. Tem várias pessoas fazendo isso. Pode ir. Pode passar. Então, você vê, o aquecimento está estragando corais, mas está prejudicando corais. Aquele urso ali, o esfriamento das geleiras, aquilo me corta o coração. Veja que troço, o bicho está magro, porque com o degelo ele começou a ficar em áreas pequenas. O que ele vai caçar ali numa pranchinha de surf, né? Então, a gente tem que pôr a mão na consciência sempre, né? Ali é São Luís do Maranhão, que já alagou, né? Eu não tenho soluções. Não é eu não tenho, né? Eu não sou biólogo, por isso que eu pus aquelas interrogações. O que a gente vai fazer especificamente, né? Não sei dizer dos animais. Pode passar. Você vê aquela tartaruga ali, ó. Quando ela era pequenininha, ela entrou numa argola de plástico, conseguiu sobreviver, né? Cadê o direito dos animais? Se nós fizéssemos a coleta seletiva, que é uma coisa simples, e a prefeitura de Curitiba não misturasse tudo no caminhão, a gente está evitando aquilo ali, né? Você vê, a gente sempre fala de ter umas garrafinhas, a gente também não se toca. O Paulinho, o Luiz trouxe, é Luiz, né? Palma para os dois, porque a Laura pegou esse aqui, que está lá, reciclado, tarará. Mas o que custa? A gente esquece. Então, a gente tem compromisso dentro de casa fazer um monte de coisa, né? O macaco queimado lá, dessas conclusões todas, faz um acerinho, faz uma estrada, não é uma estrada, arranca um pouco da vegetação para proteger. Direito dos animais. Pode passar. Então, olhe, para você compensar a emissão de um boi, 52 árvores de eucalipto conseguem neutralizar a emissão de um boi, né? Ele fica na sombra, o cara vai vender as árvores, né? Só tem vantagem do que é extensiva, longe, né? Então, ali, para a gente ter uma ideia, para produzir 1 quilo de carne bovina, vão 15 mil litros de água. É para parar de comer carne? Não. Nós vamos reduzir, né? Aquele bife ali foi daquela conferência de Ciência e Tecnologia do ano passado, a moça veio, deu uma aula para nós. Claro que tem muitas restrições, é carne de laboratório. Não sei não sei se vai dar certo, mas estão tentando alternativas. Por que não? Quantas coisas a gente come, né? Não tinha aquela ovelha, tarará, soja transgênica, por que não? Né? Eu não sei, nunca provei, não tem para vender ainda, por que não? É uma alternativa. Nós temos que deixar de pensar só em nós e tentarmos comer, se alimentar sem danificar tanto, né? Próximo, ser humano. Então, pode ir. Daí eu pus um monte de coisa ali. Porque, você vê, ó, as nossas características afetam tudo, a gente sabe, né? Então, depois eu vou falar das qualidades. Nós temos que reconhecer os nossos defeitos. Cozinhar caranguejo vivo, porque dizem que fica ruim. É mentira. Se você espetar uma agulhinha no meio deles, morre, fica gostoso. É cruel isso, pessoal. Né? É bom a gente fazer esse debate, essa provocação. Não vão nem no restaurante que cozinha caranguejo. Desconhecimento mangue, por exemplo, tem cheiro de enxofre, naturalmente as pessoas vão lá, não é esgoto, daí primeiro o prefeito, vamos aterrar, todo mundo apoia. Não, nós temos que conhecer mais coisas, né? Concentrar riqueza, a gente é pessimista, conformista, individualista, pouco colaborativo. Ou seja, numa conferência dessa, que ótimo, né? Tinha que estar entupida essa sala, mais pessoas, né? Ontem eu fiquei pensando ali, eu li o documento básico, para ouvirem as pessoas sobre isso. Quanto que as pessoas conhecem do clima? Quanto que elas estão dispostas a aprender? Quanto que elas estão dispostas a ceder alguma coisa do seu dia a dia para realmente, né? Então, essa reflexão é ótima. E vocês estimulam a gente, cada um a sua. Isso é o que nós temos que fazer. Dar as mãos. Aqui, ó.
não apoiar boas ideias que não sejam as próprias, né? Mas isso aqui, eu não consegui não falar. Flexibilização do licenciamento ambiental que o governo do estado, né? O CDEA fez um monte de moção contrária. Não podemos andar para trás. Com todo rigor, a gente não conseguiu abaixar a temperatura de 1,5, né? Imagine se esperar. Então, né, na minha cabeça não entra isso. O trecho 5 da floresta, que a gente tem comentado um monte, que vai passar pela floresta nativa, a Mata Atlântica, num espaço, um dos maiores espaços dela preservada e contígua, né? Não tem muita coisa de novo. O complexo rodoviário do litoral, agora, quando não chega a ferrovia, é realmente necessário essas estradas para ligar, né? Vamos refletir, vamos contra. Então, você vê, olha aqui, a transformação, lá está escrito transformação ecológica, é a terceira. Nos adaptarmos, porque a coisa, né? Eu não sou pessimista. Pelo contrário, tenho aquela garra, né? Um pouco por causa da Laurinha aqui, essa mulher, ó, né? Ela estimula a gente. Não é nem egocêntrico, é antropocêntrico, mas o ego da gente estraga muita coisa. Tem que ser egocêntrico. Não vai ter transformação ecológica se nós continuarmos nesse egocentrismo. Não quero saber do caranguejo, quero comer carne 5 vezes por dia, dane-se, né? Você vê, olha que coisa mais linda que é isso aqui. Né? Você vê um bicho desse aqui. Nós temos que pensar. Nós igual a ele, não ferrando com eles. Senão a gente vai para as cucuias também. Bioqualidade, educação ambiental. A gente é tímido na educação ambiental. Comprometimento com as questões animais e socioambientais. Prefeitura a gente tem que abraçar. Agora, acho que eu estou no núcleo de Morretes, a gente está grudado neles. Contribuindo, essa palestra a gente fez lá, na municipal, né? Junto com a secretária, é por aí. Voluntariado, associações comunitárias, as leis ambientais, tem várias, né? Os planos diretores são coisas fantásticas. Audiências públicas, as pessoas não vão, depois reclamam. Eu não sei como que a gente poderia estimular mais isso, né, Vanderlei? Olha, eu participei das últimas conferências em região metropolitana. A parte boa é que tem muita liderança. A última que fiz foi na Lapa, tinham lideranças mesmo, lideranças de juventude, lideranças por setores. A grande questão é como que essas lideranças voltam para conversar com seus pares. Esse tem sido também o desafio. Aqui eu vejo do mesmo modo. Tem muita liderança. Como que a gente volta e dialoga com pares e constrói uma proposta? Pois é. Então, quando você fala dessa questão que para a transformação ecológica é transformação humana, é isso, como que a gente está se relacionando conosco, nos comunicando e, se não estimulando, inspirando, provocando. Mas a participação da sociedade como toda ainda ela é irrisória, ela se coloca à parte. Agora, das lideranças, eu tenho percebido que está mais presente. Então, é voltar, sabe, bater de porta em porta? Entendi. É isso. Conversar de porta em porta, na igreja, né? Onde as pessoas se reúnem de forma mais humanas. Vamos em frente, né? Abraçar nossos resíduos, né? A gente não tem responsabilidade. E isso aqui, ó, eu coletei lá no terreninho que eu tenho em Morretes. Se você tiver, jogue no lixo comum, jogue em qualquer lugar, menos lá, ó, que tem tinta aqui, que tipo de tinta, né? A planta está aí. A Laura ficaria uma coisa fofa, né? E não ficaria, Laura? Então, a gente fica coletando na rua. Eu coleto o lixo dos outros, né? Não sei. Essa calça aqui é de um brechó lá de. São pequenas coisas, claro que não vai mudar o mundo, mas, né? Ajudar uma pessoa mais humilde que pegou, sei lá, onde vendeu. Pode passar. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, nessa... Passaram 5 minutos. Professor, uma pergunta. Tudo isso que o senhor falou, o senhor já escreveu um livro, tem... Essa conferência vai ser... Se vai sair um documento?
Não entendi. Vai sair no final. Nós O relatório, né, vamos sobre- ouvir primeiro os convidados, depois a gente abre um debate e no final sai o documento. Eu queria saber se isso pode ser uma apostila, um livro, Poderia. tudo isso que ele falou. Poderia, sim. Online, né? A gente pode Inclusive pensar em no fazer. YouTube do CEDEA, né? Que nós estamos fazendo. É, Bem, eu faço isso. que o problema da impressão é o custo, né? Mas de fazer de forma digital é possível a gente reunir tudo. Dá para Vamos fazer, pensar nisso. inclusive com um textinho pequenininho, né? Do lado das fotos. Olha, Com porque certeza que dá para fazer. são informações valiosíssimas. Como que é seu nome? Héctor. Héctor. Sou brasileiro, mas nacionalizado. Entendi. Sou brasileiro, nascido em Guayaquil, Equador. Legal. Então, nós temos também aí a presença do João Clímaco, né? Que já Ai. chegou, está tudo bem com você? Desenvolvimento econômico. Eu sou economista. Acho que é bom citar a entidade dele rapidinho. Qual é a sua entidade? Instituto CADE Desenvolvimento Econômico. E o senhor? Sou do FONASA, Fórum Nacional da Sociedade. Eu falei no início, né? Comitê de Parceria. Mas depois nós vamos, ele é nosso convidado. Do projeto.